Fala galera, eu sou Heitor Facini. E eu sou Felipe Haguerrara. Começa agora mais um vídeo do Buzzer Beater. Roda a vinheta aí que vai começar de novo. As Olimpíadas acabaram no último domingo, mas a gente ainda tá transbordando o espírito olímpico aqui. Por isso a gente separou 3 grandes histórias das Olimpíadas que todo mundo deveria conhecer. Não vai ter Estados Unidos, nem Dream Team, nem um monte de ouro num só lugar. O que a gente vai ver aqui são 3 emocionantes histórias. Bora logo pra primeira? A primeira história é brasileira, afinal a gente não podia deixar o nosso próprio basquete de fora. E não é uma historinha qualquer não. Trata-se de uma era de ouro da história do nosso basquete. E tudo isso começa no final dos anos 50. Pois é, nessa época o Brasil ganhou tudo, até Mundial, estabelecendo uma hegemonia na América do Sul. Essa época ficou conhecida como a Era Canela. Tá, legal, mas quem é Canela? Togo Renan Soares. Esse era o nome original do Canela, o técnico genial daquele time. Que, apenas por curiosidade, ele é o tio do Jô Soares, o apresentador. Outra curiosidade, ele não foi apenas técnico do esporte da bola no cesto. Ele treinou de tudo, polo, futebol e até remo. Mas o sucesso mesmo veio com a seleção brasileira, que vivia sua geração de ouro. Todos os jogadores eram excepcionais. Vlamir Marques, Amaury Pazos, Ubiratã, Rosa Branca, só lendas. Essa geração inclusive nos trouxe 2 títulos mundiais, um em 1959 e outro em 1963. Antes disso, o Brasil tinha um bronze em Olimpíadas, conquistado heroicamente em 1948, mas com Canela foi algo bem maior. Sob o pulso firme do treinador, a seleção brasileira subiu 2 vezes ao pódio olímpico. 2 bronzes, um em Roma, em 1960, e outro em Tóquio, em 1964. Essa foi a era de Canela, títulos mundiais, medalhas olímpicas e reconhecimento internacional como uma potência. Tudo acabou em 1971, quando o treinador deixou a seleção. Nessa trajetória, foram 103 jogos, 87 vitórias e 16 derrotas. Mítico cara, não? Ninguém tem seu nome associado a uma era do nada, né? A segunda história tem o basquete como pano de fundo, mas o que realmente importa é o que aconteceu ao redor. Nos anos 80, uma seleção encantava o mundo, a Iugoslávia. Diversos craques da bola, mas a gente vai destacar 2 aqui. Dražen Petrović e Vlade Divac. O primeiro é um dos melhores alas armadores de todos os tempos. Em 1985, na Iugoslávia, Dražen fez 115 pontos em uma partida. Vocês têm noção do que são 115 pontos? O recorde da NBA é de 100 pontos com Wilt Chamberlain. Michael Jordan, o melhor de todos os tempos, só fez no máximo 69 pontos em uma partida. Dražen tentou 60 arremessos, converteu 40. Dá pra ter uma ideia de quão foda o cara era, né? Vlade Divac era um pivô alto, magrelão e extremamente habilidoso. Um cara de 2,16 metros, que tinha habilidade de drible e de chute. Mas espera, Iugoslávia? Que país é esse? Vamos para uma breve aula de história. O país foi formado em 1929 por 6 nações: Sérvia, Croácia, Montenegro, Eslovênia, Bósnia e Macedônia. Em 1941, o país foi invadido no início da Segunda Guerra Mundial pelas potências do eixo, Itália, Alemanha e Japão. Durante a guerra, um grupo chamado Partisans tomou o poder e instaurou a República Popular Federal da Iugoslávia. Em 1963, um regime comunista foi instaurado no país. Nascia assim a República Socialista Federativa da Iugoslávia. Deu pra ter uma noção básica, né? Juntos, Petrović e Divac ganharam uma prata na Olimpíada de 1988 em Seul, um bronze no Mundial de 1986, um bronze no Eurobasquete de 1987 e um ouro em 1989. Os caras eram super amigos, tipo brothers mesmo, de dividir o litrão no bar do seu Ivan, o seu Zé lá da Croácia. Em 1989, os dois foram para a NBA. Vlade Divac foi para os Los Angeles Lakers e Dražen Petrović foi para o Portland Trail Blazers. O início foi bem diferente para cada um. Enquanto Divac conseguia no Lakers
19,6 minutos por jogo, Petrovic conseguia apenas 12,6. Aí foi que a amizade deles cresceu ainda mais. Eles passavam horas por dia no telefone conversando. Também, né? Dois gringos, nada acostumados com Estados Unidos, tinham que se apegar um ao outro. Mas aí, tudo mudou. Veio o Mundial de 1990, a glória máxima daquela geração. O título consagrou um time tão talentoso. Mas, na comemoração, um torcedor invadiu a quadra segurando uma bandeira da Croácia. Divac queria que a comemoração fosse para uma Iugoslávia unida e não separada. O atleta, que era sérvio, pegou a bandeira e jogou longe. E agora, vamos voltar àquele resumo histórico. Em 1989, ocorreu a queda do Muro de Berlim. O comunismo perdia força ao redor do mundo. Se lembra quando a gente disse que a Iugoslávia era composta por 6 nações? 4 delas começaram a batalhar para tentar conseguir a independência. Eslovênia, Croácia, Macedônia e Bósnia. Bom, Vladivac era sérvio, Dražen Petrovic era croata. Deu para entender o significado disso tudo, hein? O ato de Divac de jogar a bandeira longe foi entendido como um ato de desrespeito à Croácia por Dražen Petrovic. O pivô iugoslavo, Divac, diz que ele faria isso com qualquer bandeira que entrasse na quadra, até a da Sérvia, exceto a da Iugoslávia. Mas Dražen Petrovic não entendeu dessa maneira. A partir daí, a amizade dos dois ruiu. Passaram-se os anos e Vlad Divac conseguiu se firmar no Lakers, com bastante tempo de jogo. Petrovic via seu espaço diminuindo cada vez mais no Portland Trail Blazers, e por isso pediu para ser trocado. Ele foi para o New Jersey Nets e lá mostrou o porquê de ser considerado o maior jogador europeu de todos os tempos. Na temporada de 1991-1992, ele marcou 20,6 pontos por jogo. Nas Olimpíadas de 1992, ele conseguiu ganhar a medalha de prata, só que dessa vez com a Croácia como nação independente. Nesse período, a Iugoslávia e a Croácia travavam guerras sangrentas por conta da independência. Milhares de pessoas mortas, casas destruídas. Isso só fazia aumentar a aversão de Petrovic a Divac por conta do gesto na final do Mundial de 1990. Na temporada de 1992 e 1993, Petrovic teve a melhor temporada de sua carreira, 22,3 pontos por jogo, e eleito para o terceiro time da liga. Ainda conseguiu levar o Nets para os playoffs depois de 6 temporadas. Mas em junho de 1993 aconteceu uma tragédia. Voltando para a Croácia de carro com a sua namorada, Petrovic sofreu um acidente. Às 5 horas da tarde, no dia 7 de junho, Dražen Petrovic morreu num acidente automobilístico. Seu funeral levou uma multidão à Croácia. Vlad Divac estava lá e nunca teve a oportunidade de se reconciliar com seu ex-melhor amigo. Agora vamos parar de tristeza, que a nossa próxima história tem um final feliz. O contexto histórico e a época são os mesmos, os anos 80 e a Guerra Fria. O país é um pouco diferente. A Lituânia foi um país independente de 1918 até 1940. E em 1939, o país sediou o Eurobasquete, o que fez com que a modalidade virasse febre no país. Mas em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, o país foi anexado à União Soviética. Mesmo sendo membro da União Soviética, a força da identidade nacional da Lituânia continuava lá, firme e forte. Falando de basquete, chegamos à década de 80. 4 dos jogadores titulares da seleção de basquete da União Soviética eram lituanos. Se prepara que os nomes agora são difíceis. Šarūnas Marčiulionis, Arvydas Sabonis, Rimas Kurtinaitis e Valdemaras Šomicius. Eles não tinham vontade nenhuma de jogar pelos soviéticos, mas eram obrigados. Se não lessem os discursos escritos para eles, eles eram ameaçados. Mesmo assim, os 4 foram juntos da seleção soviética e disputaram a Olimpíada de Seul de 1988. Chegaram até a semifinal contra os Estados Unidos. Aquilo era mais que um jogo, era o embate entre o mundo capitalista com um mundo comunista. O time soviético venceu os Estados Unidos na semi e a Croácia na final. Saíram com a medalha de ouro, fazendo com que os norte-americanos saíssem com apenas a sua segunda derrota em Olimpíadas. Nesse momento, a União Soviética passava por um processo de abertura política e econômica. E como isso refletiu no basquete? Os jogadores da União Soviética começaram a ser cobiçados pelos times da NBA. Depois de muitas negociações, muitos medos, muitos temores, em 1989, Šarūnas Marčiulionis
assinava com Golden State Warriors. Pela primeira vez, um jogador da União Soviética ia jogar na Liga Norte-Americana. No ano seguinte, 1990, a Lituânia se tornou uma nação independente. Mas como ficou o basquete nisso tudo? Um ano depois, a FIBA reconheceu a Lituânia como nação independente e permitiu que os atletas disputassem campeonatos defendendo o país. Mas eles estavam quebrados e sem dinheiro. O técnico do Golden State Warriors, Donnie Nelson, ajudou a Marsiliones a angariar dinheiro para conseguir fazer a Lituânia participar de campeonatos. Aí que entra a magia do esporte. A banda de rock Grateful Dead, fanzaços de basquete, deu um cheque para custear a viagem da Lituânia até as Olimpíadas de Barcelona. Além disso, junto com o artista Greg Spires, eles criaram uma linha de camisetas. O dinheiro das vendas foi para a seleção de basquete. Assim, o time conseguiu ir para Barcelona em 1992. A camiseta virou uma febre, estando por todo o canto da Vila Olímpica. E nas quadras o time arrebentou. Foi vencendo todo mundo até a semifinal. Aí o jogo foi duro, né? O adversário era o Dream Team dos Estados Unidos. Repetindo a semifinal de 4 anos antes, dessa vez o time do Tio Sam se deu melhor. Mas o jogo mais importante veio na disputa pelo bronze. O adversário era a União dos Países Unificados, a antiga União Soviética. Todo mundo na Lituânia estava na frente dos rádios e TVs para acompanhar a partida. E o time de Marsulionis, Sabonis, Chomícios e Kurtinaitis venceu a equipe unificada, conquistando o bronze. Não foi uma simples vitória, foi uma vitória sobre os seus antigos opressores e invasores. Todo o time lituano entrou em quadra com as camisetas do Grateful Dead para receber as medalhas. Medalha de bronze, que simbolizava a independência e liberdade do país. Assim, o time lituano era o outro time dos sonhos, o do sonho de ser livre. E aí, curtiu o vídeo? Dá aquele joinha pra dar uma ajuda pra gente, viu? Compartilha pros parça e pras parça pra dar aquela moral. Mande críticas, sugestões, dúvidas, tudo que você quiser aí na caixinha de comentários. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Curtam também a nossa página no Facebook. O endereço tá aí na descrição, mas só pra lembrar, é facebook.com/buzzerbeaterbr. É isso aí, galera. Até a próxima. É nóis!